Prepare-se para uma viagem que ninguém mais ousaria fazer. Até o Sol. Acima da camada protetora da nossa atmosfera, você ficaria exposto ao impacto total da radiação letal do Sol. O ultravioleta queimaria sua pele em segundos. Em seguida, viria o câncer de pele. Depois, a catarata. Suas mãos estariam quentes o bastante para derreter chumbo, mas na sombra seus pés sofreriam um congelamento profundo. Estamos indo para o coração superaquecido do nosso sistema solar. Aqui, forças invisíveis dão origem a arcos de fogo tão grandes que engoliriam a Terra. Onde explosões solares alvejam o espaço com jatos de energia pura. Se o nosso planeta Terra estivesse próximo de uma destas, seria vaporizado em segundos. Hastes de hidrogênio quente. Este prado vermelho é invisível para nós na Terra, onde ficamos ofuscados pelo brilho intenso que existe abaixo dele. Aqui, jatos de calor sobem e descem, cada um com o tamanho do Texas e com 1.600 quilômetros de profundidade. E ainda mais abaixo, em seu núcleo, a temperatura é de 17 milhões de graus centígrados. Mas o planeta Terra está à distância certa desse inferno. Enquanto outros planetas são congelados ou escaldantes, nós, a 150 milhões de quilômetros, estamos em uma zona confortável. Um pouco mais perto e os oceanos ferveriam. Mais distante e a Terra seria um deserto gelado. Sem esta usina de energia, em apenas alguns meses estaríamos cobertos de gelo. Nós devemos nossas vidas a esta fúria do Sol. Indomável. O Sol sustenta a vida na Terra. Seu calor dirige nosso clima, evaporando a água dos oceanos e movimentando-a através dos continentes. A chuva e a neve tornam os terrenos adequados para a vida. Mas o nosso Sol não é apenas calor, também é luz. O milagre das plantas é sua habilidade em usar a luz do Sol para crescer. E após crescerem, criam um outro milagre. Através da fotossíntese, as plantas convertem a água e dióxido de carbono em carboidratos, liberando oxigênio. Como as plantas, os animais também aproveitam a energia do Sol. O calor do corpo de todos os animais já foi luz solar. Sem este calor, criaturas como o crocodilo não teriam energia para digerir seus alimentos. Uma câmera de mapeamento térmico mostra as áreas quentes, as protuberâncias nas costas do crocodilo que desenvolveram-se para captar o calor do Sol. Eles absorvem o calor através da pele, que o transporta para a corrente sanguínea. Os alimentos apodreceriam no estômago frio de um crocodilo. Nós também gostamos de nos deitar ao sol. E quando fazemos isso, obtemos mais do que apenas um bronzeado. Nossa pele começa a produzir ingredientes para as vitaminas que precisamos para sobreviver, usando reações químicas que são desencadeadas pela energia da luz do Sol. Nós devemos nossas vidas a esta imensa usina de força natural. Ela utiliza como combustível o elemento mais simples do universo, hidrogênio, o gás mais leve que o ar, que antigamente era usado para sustentar o voo das aeronaves. 1937, 70 toneladas de hidrogênio impulsionam o Heidelberg sobre Nova Jersey. Mas ocorre uma faísca. O gás se incendeia numa reação química. Mas o mesmo hidrogênio, através da fusão de uma reação nuclear como a do Sol, arrasaria Nova York.
Por isso, o Sol é melhor observado a uma distância segura. Lago Big Bear Mountain, onde o ar frio e tranquilo não é afetado pelas ondas de calor. O telescópio do Observatório Big Bear pode filtrar o brilho do Sol. Ele focaliza apenas uma frequência específica de cor. E um novo Sol é revelado. Deixando de ser um disco ofuscante e observando a luz emitida pelo hidrogênio quente, as características do Sol aparecem subitamente. Estas características refletem as variações do Sol, variações que, por sua vez, afetam a nossa Terra. As manchas pequenas e arredondadas são as áreas mais frias, manchas solares, que localizam-se em uma superfície abrasadora. Labaredas, fissuras que se abrem, brilhando com mais calor à luz do hidrogênio. Estas manchas são algumas das áreas mais claras. Imensos filamentos, arcos de gás erguendo-se acima da superfície. Vistos de frente, eles são as linhas escuras que serpenteiam sobre a superfície do Sol. Estas mesmas características, quando vistas contra a coroa, são chamadas de proeminências. Elas curvam-se para o alto, grandes o bastante para engolir a Terra. Os segredos do Sol são revelados pelo alcance da radiação que ele envia para o espaço. Há muito mais na luz do Sol do que nossos olhos podem ver. Graças à internet, ninguém precisa visitar um observatório para estudar o Sol. O professor e escritor Ken Lang trabalha na própria casa em Boston. Ele dedicou grande parte de sua carreira a pesquisar o que faz o Sol brilhar. O segredo está na capacidade do Sol de comprimir os átomos de hidrogênio com tamanha potência que eles se fundem, transformando-se em hélio. O Sol brilha por fusão nuclear. A fusão de 4 átomos de hidrogênio e 1 de hélio. Primeiro um átomo de hidrogênio funde-se a outro, depois mais um e um quarto. Mas o hélio pesa menos do que 4 átomos de hidrogênio que o formaram. Então a massa é menor do que a que você utilizou. Esta diferença na massa é a energia que alimenta o Sol. Alguns quilos de matéria transformam-se em energia em uma bomba H. Mas a cada segundo, o Sol libera a mesma energia de 1 milhão de bombas H. Apesar disso, existe uma força que impede que ele se fragmente. A gravidade. Ela é forte o bastante para manter o monstro nuclear sob controle. A gravidade comprime o Sol, fazendo com que ele se aqueça por dentro. As partículas movimentam-se mais rapidamente, a fusão nuclear ocorre a uma taxa mais veloz. Isso gera uma pressão de dentro para fora que faz com que o Sol se expanda e esfrie-se novamente. Mas quando a fusão obriga o Sol a se expandir, a gravidade volta a agir. O núcleo se aquece e a fusão nuclear aumenta. Então o pêndulo fica oscilando entre a gravidade e a fusão. É como um cabo de guerra indo e voltando, mas sem vencedor. Tudo começou há 5 bilhões de anos, quando a gravidade agrupou uma nuvem de poeira cósmica. No núcleo, tornando-se mais denso e mais quente, o gás e a poeira fundiram-se. Cometas disparavam na direção do Sol recém-nascido. Hoje, o telescópio espacial Hubble observa o mesmo processo acontecendo em todo o céu.
Nosso Sol é apenas uma entre bilhões de estrelas. O Hubble aproxima-se delas e nos mostra estrelas de todas as idades num ciclo de vida em que todas estão conectadas, porque as estrelas nascem de outras estrelas. Uma enorme estrela explode e enche o espaço com seus fragmentos. Os vestígios de sua morte unem-se aos destroços de inúmeras outras explosões. Estes resíduos vão se transformar nas sementes de novas estrelas. A nebulosa da Águia, o caldeirão da criação. Nuvens imensas de estrelas mortas há muito tempo. No seu interior, estrelas, planetas, talvez até mesmo vida, tudo isso esperando pela iminência do nascimento. Mas no gás e na poeira que formam a nebulosa de Orion, a gravidade já reuniu os destroços e deflagrou o fogo celeste. Novas estrelas com bilhões de anos para brilhar. Da história estelar universal, agora voltamos ao nosso Sol. O que se vê no Sol depende de como ele é observado. Além das cores visíveis, existem os raios-x invisíveis, raios ultravioleta, raios infravermelhos e ondas de rádio. As partes mais interessantes do Sol estão em comprimentos de ondas visíveis. Elas fornecem uma nova perspectiva. Da mesma forma que a sintonia de uma TV, cada novo comprimento de onda fornece uma nova imagem, uma vez que a maior parte desta radiação invisível é absorvida pela atmosfera. Nós lançamos satélites. 5, 4, 3, 2... Cabo Canaveral, dezembro, 1995. Espaçonave Atlas. O satélite Sorro paira no espaço em um ponto especial, a 1.600.000 quilômetros, onde a força gravitacional da Terra é tão forte quanto a do Sol. Este observador do Sol, alimentado pela energia solar, encontra-se equilibrado entre os dois. NASA, Centro Espacial Goddard. Os cientistas aqui estudam as imagens que o Sorro enviou para a Terra durante vários anos. Mas em 1998, o controle da missão perdeu estas imagens quando o Sorro girou em relação ao Sol e sua energia falhou. Tudo o que eles podiam fazer era aguardar e esperar que a espaçonave voltasse à posição de frente para o Sol. Lentamente, isso aconteceu. Imagens da galeria do Sorro. Se os nossos olhos pudessem ver a radiação ultravioleta, então a aparência do Sol seria mais ou menos esta. A visão de raio-x mostra manchas brilhantes e quentes. Observando a luz do hélio, uma coroa turbulenta é revelada. Aqui, os gases são movimentados por uma força invisível. Magnetismo. É ele que dá forma ao Sol. Os padrões que nós observamos no Sol são os mesmos das linhas dos campos magnéticos em torno de um ímã na Terra. O magnetismo molda, dá forma e comprime tudo o que nós vemos no Sol. Ele energiza explosões potentes. Ele aquece a coroa solar. O magnetismo invisível governa o Sol. O Sol é tão quente que seus átomos de hidrogênio são desmembrados. O que sobra é o plasma, partículas escaldantes e eletricamente carregadas. E onde houver magnetismo, o plasma vai agitar-se. Aqui, nada fica estático. Este roda-moinho incontrolável é um furacão solar com 1.600 quilômetros de largura. E abaixo da superfície brilhante e visível, a convecção ergue gigantescas labaredas de plasma da fornalha sob pressão, mais abaixo.
Ainda mais fundo, o plasma abrasador, prisioneiro do campo magnético, serpenteia em rios de fogo. O Sol está em constante movimento. Os mapas mostram que o plasma movimenta-se em velocidades diferentes nas diversas camadas. O vermelho é mais rápido, o azul é mais lento. As partículas elétricas giram em redemoinho dentro do Sol. Mais depressa no Equador, mais lentamente nos polos. E essa diferença de movimento produz o magnetismo do Sol. Isso pode ser estudado com o telescópio McMath. O coração deste observatório é um buraco na montanha, com um espelho no topo. Don Jennings veio aqui para estudar o magnetismo do Sol. Apesar dele jamais alcançar a Terra, isso não vai impedi-lo. O tubo em que este telescópio foi construído precisa manter uma temperatura muito constante. E, então, construindo dentro da montanha é como tê-lo dentro de uma caverna. O ar dentro do tubo não é tão turbulento e fornece uma imagem muito mais nítida. Ele tem um espelho no alto que capta os raios de sol e os envia a 90 metros de profundidade pela lateral da montanha até outro espelho que recebe o raio e o focaliza, formando uma imagem exatamente onde nós temos nossos instrumentos preparados. É possível ver uma grande mancha solar. E o mais incrível para mim é aquela mancha solar ali atrás. São duas manchas solares desta vez e não uma só. E como estamos planejando mapeá-las? Alinhe a fenda ali e deslize para... Dom e Pedro Sada são mapeadores de campos magnéticos. É um trabalho duro. A paisagem e as manchas solares mudam constantemente. Manchas solares são áreas em que o campo magnético é muito forte e a atividade na superfície solar é muito intensa. E nós queremos estudar a estrutura dos campos magnéticos na região das manchas solares e também observar como elas mudam de hora em hora, de um dia para o outro. Para estudar o objeto mais quente do nosso sistema solar, eles precisam ir para o outro extremo de temperatura. Nós precisamos encher nossos instrumentos com hélio líquido e nitrogênio líquido porque há um sensor dentro deles que precisa ser mantido a apenas alguns graus acima do zero absoluto a fim de operar corretamente. O que se vê aqui é um pouco do hélio saindo e formando vapor d'água no ar. Mas não se trata só de fumaça e espelhos. Há muita ciência séria acontecendo por aqui. Don e Pedro não podem medir diretamente o magnetismo do Sol, mas conseguem ver seus efeitos. O sensor congelado vai observar a radiação infravermelha do Sol e calcular as mínimas variações em sua cor. E agora está tudo pronto. Dom, você pode instalar os filtros enquanto eu coloco a agulha no lugar, por favor? Ok. Campos magnéticos fortes alteram a coloração de algumas das luzes do Sol. Don e Pedro sabem qual deveria ser a cor, e observando o quanto ela mudou, eles podem mapear a força do magnetismo em torno de uma mancha solar. Ok, Dom, eu vou focalizar a câmera para nós podermos ver melhor a mancha solar. Ok, faça isso. Eles criaram uma imagem de como o magnetismo se comporta em torno das manchas solares. O campo magnético proveniente daquela mancha solar é quase como uma fonte que eleva-se no centro, muito concentrado, depois se espalha. E geralmente as manchas solares ocorrem em pares, ou talvez mais. E o campo magnético é proveniente de uma das manchas, talvez como no Polo Norte, de um ímã, e passa para outra mancha, que seria o Polo Sul. Dentro do imenso ímã do Sol existem estes outros ímãs. O plasma do Sol rastreia as linhas de campos magnéticos entre os polos norte e sul. Quando o Sol fica mais ativo, o magnetismo é mais complexo. Então, a superfície é transformada em um tapete de agitação magnética. É isso que acarreta o surgimento de mais manchas solares.
As manchas solares parecem escuras porque são mais frias do que o resto do Sol. As manchas formam-se onde o magnetismo é mais forte. O campo de força invisível desvia o calor em ascensão daquelas partes da superfície, tornando-as mais frias. Se você pudesse entrar no centro de uma mancha solar, veria que ela apresenta uma ligeira depressão. Tem mais ou menos o formato de um prato. As linhas do campo magnético do Sol estendem-se para o espaço. Às vezes, elas são delineadas por seus gases aquecidos e formam enormes arcos. Estas são as proeminências. As linhas magnéticas agem como tramas invisíveis, atraindo o plasma para fora. Elas podem pairar sobre o Sol durante semanas. Se você pudesse se aproximar de uma proeminência, veria milhares de quilômetros, talvez um arco grande assim, com materiais flutuando ao longo do campo magnético. Não se vê o campo magnético, só se vê o material brilhante. Arcos de gás que poderiam ir da Terra até a Lua. As linhas de campos magnéticos, quando formam uma proeminência, seguem um padrão de forma igual ao que vemos em torno de um ímã, e é o mesmo padrão. Frequentemente, elas começam como pequenos arcos e depois aumentam. E durante um período de tempo, elas podem se desconectar, e o material então passa a flutuar no espaço. Um imenso estilingue solar lança longe milhões de toneladas de partículas. Pode até parecer lento, mas este plasma está a uma velocidade tamanha que poderia cruzar os Estados Unidos em menos de 1 minuto. Indicadores solares para 28 de outubro seguem. Fluxo solar 108 em Boulder A. Indicador 10. Repetindo, fluxo solar 108. Boulder, Colorado. Este é o Centro Nacional Atmosférico e Espacial. No Centro de Operações Atmosféricas do NOAA, nós monitoramos 24 horas por dia e 7 dias por semana. O indicador Boulder K0 100 horas UT em 29 de outubro era 3. Repito, Hoje, 3. Courtney Williamson é o meteorologista do centro. Outras pessoas pesquisam e mapeiam as atividades do Sol. Uma das nossas preocupações é a atividade explosiva do Sol. A atividade solar vai estar baixa. Estas áreas mais claras são áreas de campos magnéticos muito fortes. E às vezes estes campos magnéticos tornam-se muito carregados. Quando isso acontece, eles precisam liberar energia e fazem isso na forma de uma explosão solar. 8 minutos após uma explosão, a Terra é bombardeada por raios-x e ultravioleta que causam pane nas telecomunicações. 1984, toda a comunicação entre o avião presidencial e o controle de terra foi interrompida. Quando o presidente e a senhora Reagan desembarcaram na China, o comandante em chefe do exército norte-americano já estava sem contato há várias horas. Não havia nada que ninguém pudesse fazer a respeito. Até as comunicações por satélites foram afetadas. Em uma tempestade solar, raios de energia incineram a parte mais alta da atmosfera da Terra. O ar rarefeito se expande, trazendo para baixo satélites que normalmente estariam orbitando mais acima. Mas as explosões não são o único resultado. As proeminências podem parecer com arcos brilhantes na coroa do Sol. Mas quando vistas de frente, elas aparecem como faixas escuras e finas. E recebe um nome diferente: filamentos. As faixas escuras são os filamentos. Eles localizam-se na parte mais alta da atmosfera solar e às vezes são lançados pelo Sol. Quando isso acontece, eles seguem um vento solar e propagam-se na direção da Terra. O vento solar é um jato de partículas carregadas emitidas pelo Sol.
Nossa estrela sofre constantes explosões, enviando milhões de toneladas de elétrons e prótons para o espaço a cada segundo. Nossa primeira pista para a existência desse vento surgiu há algumas décadas com os cometas. 1986, cometa Halley. Atingidos pelo calor do Sol, seu gelo e poeira cósmica evaporam. 10 anos depois, o cometa Hale-Bopp, visto com duas caudas. Uma delas, um rastro amarelado de poeira e detritos que cobrem a trajetória do cometa. A outra cauda é de um azul elétrico. É gás brilhante, são partículas carregadas e, como uma biruta, movimenta-se na direção daquele vento solar. Esta cauda sempre aponta para a direção contrária ao Sol. Mas existem maneiras melhores do que cometas para ver o vento solar no espaço. Os satélites alimentam os monitores no Centro Nacional Atmosférico e Espacial. Estas são a densidade, a velocidade e o campo magnético do vento solar. Elas mostram a Joe Conchis exatamente como o vento solar está soprando. No momento, a velocidade está em torno de 1.600.000 km por hora. Se fosse o dobro disso, nós teríamos uma condição que sabemos estar relacionada a atividades intensas de tempestades geomagnéticas na Terra. O Sorro pode vislumbrar a tempestade no horizonte. Como um disco no centro para filtrar o brilho do Sol, ele vê as partículas que estão sendo emitidas pelo Sol. Elas atingem o sensor da câmera e faiscam. Várias explosões de partículas vão bombardear o campo magnético da Terra. Isso tem um preço, às vezes com consequências devastadoras para o planeta. Esta imagem computadorizada mostra o campo magnético da Terra sendo bombardeado em 1997 por gigantescas rajadas de vento. O campo magnético normalmente calmo, mostrado aqui em cinza, sacode violentamente conforme as ondas de partículas o atingem. Tempestades como estas podem derrubar nossas centrais de energia elétrica. As mudanças bruscas no campo magnético agem como um dínamo, gerando eletricidade nos cabos de alta tensão. Os circuitos falham ou queimam. Quebec, 1989. Esta manhã, 6 milhões de pessoas em toda Quebec acordaram na escuridão. Os funcionários da Hydro-Québec acham que o blackout foi causado pelo Sol. Escuridão em Montreal. Mas luzes para o resto da América do Norte. As partículas que derrubaram a energia em Quebec alcançaram a Terra e produziram a aurora boreal e austral. Elétrons em alta velocidade jorram pelas linhas de campos magnéticos da Terra. Como a eletricidade que faz brilhar uma lâmpada de neon, eles colidem com o oxigênio da nossa atmosfera. E brilham. A quantidade de energia liberada pelo Sol é fenomenal. Se nós pudéssemos, de alguma forma, armazenar toda a energia que atinge a Terra em um único dia, ela seria suficiente para suprir a necessidade de energia do mundo inteiro durante 30 anos. Se pudéssemos aproveitar essa energia. Quando se trata de energia solar, Dave Reeves sabe que é preciso pensar grande. Barstow, Califórnia. Bem, estamos na maior usina de energia solar do mundo. Dave tem mais de 1 milhão de metros quadrados de refletores. Nós produzimos energia suficiente aqui, na média, para cerca de 50 mil casas.
Em seus gigantescos campos na Califórnia, apesar de não cultivar nada, ele ainda consegue ter uma colheita. Estamos recolhendo a energia do Sol, concentrando-a com esses refletores em forma de parabólica para um tubo central, onde temos um fluido que aquece e depois transporta esta energia em forma de calor para conversores de calor que a transformam em vapor. O fluido dentro do tubo é óleo, aquecido pelo calor do Sol. Mais quente do que chumbo derretido, cada metro quadrado de refletores capta energia suficiente para alimentar 5 aparelhos de TV. Da luz do Sol, as luzes elétricas. Apesar de ter programado 500 mil de refletores para seguirem a trajetória do Sol no céu, alguns raios solares ainda escapam de Dave. Nós contamos cerca de 30 dias nublados por ano, além de dias que são parcialmente nublados. Mas isso ainda nos deixa uma grande maioria de dias claros e ensolarados. A energia solar jamais vai fornecer toda a nossa eletricidade. Mas por que tentar captar a energia de uma estrela a 150 milhões de quilômetros de nós? Algumas pessoas querem uma estrela um pouco mais próxima. General Atomics, San Diego. Bem-vindos à fábrica de estrelas. É aqui que eles se atrevem a fundir átomos. Em um certo sentido, nós somos como uma mini fábrica de estrelas. Nós produzimos algumas coisas muito quentes aqui, muito mais quentes do que qualquer outra coisa na Terra. Rick Lee vai entrar na pequena câmara, onde os cientistas estão tentando produzir uma estrela na Terra. Ele veste roupas protetoras para manter a asepsia. Um contágio a 200 milhões de graus de temperatura causaria danos inimagináveis. Esta fábrica de sóis é a última tentativa de um sonho de 50 anos, uma fusão nuclear controlada. É um monstro da engenharia. Tudo isso para tentar reproduzir o que o Sol faz todos os segundos e todos os dias. Apesar de ser um cientista, para embarcar nesse projeto, Rick precisou aperfeiçoar-se em uma arte. Bom, é meio apertado aqui. É como dar à luz. Mas se eu ficar de lado e for avançando por aqui... Espera. Girando um pouquinho... Colocando os pés aqui em cima e andando pela parede. Não é assim tão difícil. O Sol comprime os átomos juntos com a gravidade. Rick utiliza uma outra força. Usaremos campos magnéticos muito fortes para comprimir estas partículas. Tempo suficiente para se fundirem. Até podemos pensar nisso como uma garrafa magnética. Eles começam injetando uma pequena quantidade de gás no anel. Eles usam eletricidade para separar seus elétrons e transformá-los em plasma carregado eletricamente. Então ele pode ser movimentado através do magnetismo. Vai encher quase até aqui. E depois nós vamos ligar os eletroímãs lá fora que vão produzir campos magnéticos para comprimir o plasma quente até esse tamanho, onde a parte mais quente, a parte mais densa, ficará assim do tamanho da minha cabeça. Mas apreender o plasma com magnetismo já foi comparado a segurar gelatina com elásticos. Atualmente, eles só conseguem manter a fusão por alguns segundos. É incrivelmente sedutor criar um Sol na Terra, porque o combustível, hidrogênio pesado, é barato. É uma variedade de hidrogênio que ocorre naturalmente na água do mar. Controlando a fusão, esta seria uma fonte barata de energia para as gerações futuras. Eclipse no Caribe. Uma coincidência cósmica. A Lua está com o tamanho e a distância perfeitas para encobrir o disco brilhante do Sol. Somente quando o Sol estiver completamente eclipsado é que será seguro retirar esses óculos especiais. Então, será possível observar a camada externa e secreta do Sol, a coroa.
Apesar de estar 3/4 encoberto, ainda é dia claro. A escuridão diurna abate-se sobre Curaçao. A lua devora as últimas porções do sol. Falta pouco. Agora, com o brilho encoberto, a coroa, a camada externa branca e brilhante do sol, está visível. Surgindo acima do Sol, um pontinho de luz. E mais um a sudoeste. São Júpiter e Vênus. Apesar da Terra estar na escuridão, estes dois planetas, a milhões de quilômetros de distância, estão no lado iluminado do Sistema Solar. Mais abaixo, às 2 da tarde, está escuro como a noite. Imagens de um outro eclipse. Nem todos os campos magnéticos são arcos fechados. Alguns estendem-se para fora e a coroa os segue em raios. As linhas magnéticas lançam-se para o espaço e às vezes é possível ver uma proeminência. Do lado direito, uma coluna de gás aparece além da borda da Lua. Uma espiral rosada vista a olho nu apenas durante o eclipse. Mas o eclipse no Caribe termina em apenas alguns minutos. É como um anel de diamante, quando os primeiros raios do Sol incidem sobre os vales da Lua. Os cientistas gostariam de ver a coroa todos os dias, mas os eclipses são raros e difíceis de acompanhar. Então eles os produzem. Há 70 anos, neste belo observatório francês, eles tiveram a ideia de colocar um pequeno disco na frente do telescópio a fim de criar um eclipse mesmo com o Sol brilhando. Eles observam o que acontece em torno da coroa do Sol. Durante 2 semanas, as proeminências aparecem e somem, e a expulsão de partículas enche a coroa e aumenta o vento solar. Isso dá ao Sol um halo avermelhado. Fora da nossa atmosfera, o satélite Sorro consegue uma imagem ainda mais clara. Combinando isso com uma imagem do Sol, nós podemos ver como a atividade na superfície lança partículas na coroa. Mas a radiação e os ventos não são as únicas coisas que o Sol emite. Partículas minúsculas, os neutrinos, jorram do cerne nuclear. Um subproduto da fusão. Eles são como o resíduo do escapamento de um carro, que podem nos indicar como o motor nuclear está funcionando. Sudbury, Ontário. O Observatório de Neutrinos Solares. Durante 3 anos, a mais de 1,5 km de profundidade, eles escavaram uma imensa caverna com 10 andares de altura. O coração do detector, onde eles esperam capturar alguns neutrinos, é um gigantesco tanque de água. Se nossos olhos pudessem ver os neutrinos, eles choveriam com mais violência do que a pior nevasca imaginável. Nada entra em seu caminho. Atravessar 2.000 metros de rocha não é nada para essas partículas. Esta experiência requer o equivalente a 300 milhões de dólares em água pesada. Eles não podem comprá-la, então pediram emprestado. Lá se vão mais de 6 milhões de dólares pelo ralo. Eles usam a água pesada porque ela produz um pequeno flash quando é atingida por um neutrino. E este flash é o que eles estão buscando. Fusões nucleares diferentes produzem tipos diferentes de neutrinos. O tipo de neutrino e sua quantidade são fortes indicadores do tipo de reação que está acontecendo.
Nenhum outro experimento pode nos contar tanto a respeito do núcleo do Sol. Existem cerca de 100 bilhões de neutrinos passando através da ponta do meu dedo a cada segundo. Mesmo assim, com 1.000 toneladas de água pesada, o melhor meio para detectar neutrinos no nosso detector só acontece uma vez por hora, de um neutrino produzir um flash de luz que nós podemos observar. Descendo, no nosso caso, a uma profundidade de 2.000 metros, nós temos um grande paredão de rocha para evitar que os raios cósmicos atinjam o nosso detector. Assim, se colocássemos o detector na superfície da Terra, ele brilharia como a aurora boreal. O caçador de neutrinos Duncan Hepburn trabalha em um observatório solar onde o Sol nunca brilha. Mas além de desvendar os segredos do núcleo do Sol, este experimento também vai nos contar a respeito dos próprios neutrinos. Com este conhecimento, estaremos no caminho para saber o destino final do cosmos. O observatório de neutrinos precisa ser um lugar extremamente limpo. Tudo no mundo é radioativo, em certo grau, em níveis baixos. E a nossa defesa é manter o lugar extremamente limpo para que não caia nenhuma poeira no detector. Este laboratório subterrâneo é mais limpo do que uma sala de cirurgia. Duncan precisa se higienizar. Todo mundo que entra toma um banho. O mecanismo básico para detectar um neutrino é: ele vem do Sol, através de nossa Terra, para dentro da água pesada. Água pesada, mas os átomos de hidrogênio desta água têm um nêutron extra. Esse nêutron é o alvo. Quando é atingido por um neutrino, uma partícula de alta velocidade é liberada. Pense nisso como um jogo de bilhar e de repente nós veríamos uma bola correndo muito rápido. Ele produz um cone de luz azul. Portanto, em torno do tanque de água pesada, colocamos 10.000 sensores de luz que estão sintonizados para captar esta luz azul e contar sua incidência. Este cone de luz indica a direção de onde veio o neutrino. Este é um sinal muito valioso porque nós sempre podemos comparar com o lugar onde achamos que o Sol se encontra no céu naquele momento. Além de desvendar os segredos do Sol, o projeto Sudbury conseguiu nos ensinar muito, muito mais. A questão mais fundamental da ciência pode ser respondida aqui. Os flashes na água podem revelar quanto os neutrinos pesam. Sabendo disso, podemos prever o futuro do universo. Existem mais neutrinos do que qualquer outro tipo de partícula no universo. Se eles possuírem uma massa, mesmo que minúscula, isso pode influenciar a atual expansão que está acontecendo desde o Big Bang e talvez até gerar um Big Crunch há bilhões de anos no futuro. Mas qualquer que seja o fim do universo, a morte da nossa estrela acontecerá bem antes. Em 3 bilhões de anos, qualquer vida terrestre estará condenada ao crematório. O Sol perderá seu equilíbrio e o pêndulo vai se alternar entre a fusão e a gravidade. O hidrogênio remanescente vai aflorar e explodir para fora, enquanto o núcleo de hélio vai brilhar muito mais do que o hidrogênio jamais brilhou. Com a expansão do Sol, os planetas mais próximos serão incinerados. As calotas de gelo de Marte derreterão. O Sol, maior, mas não tão pesado, perderá sua atração sobre os planetas e eles se afastarão. Rajadas de ventos escaldantes atingirão os planetas mais afastados. Saturno será desmembrado até o núcleo e seus anéis de gelo vão derreter e ser vaporizados. Antigo gigante, Júpiter agora parece modesto, encoberto por sua lua Europa, cuja calota de gelo derreteu e transformou-se em oceanos. O sistema solar está irreconhecível. O Sol consome a si mesmo agora, tornando-se uma anã branca,
alimentando-se das cinzas elementares das fusões anteriores. Em sua fase final, ele lança imensos jatos de poeira cósmica, e os resíduos de sua morte alcançam muito além de seus antigos planetas. A ampulheta esgotou-se para o sistema solar. O Sol, que nutria e proporcionava vida para seus filhos, agora os devora. E ele lança suas cinzas ao vento cósmico, para que sejam reunidas em nuvens, e depois formar novas estrelas, novos planetas e talvez nova vida. E forma um redemoinho. Do caos nos planetas siderais ao calor abrasador do vizinho mais próximo da Terra, o clima radical é comum no sistema solar. Também enfrentamos extremos aqui na Terra, mas nada comparado às mais repentinas, torrenciais, poeirentas e brutais tempestades extraterrestres. O clima no espaço. Na Terra, o Sol dita o nosso clima. E às vezes, o faz de forma violenta. Quando frio e calor colidem na atmosfera, cuidado. Isso se aplica ao clima local e ao global. Mas as tempestades em outros planetas são mais intensas, severas e estranhas que suas similares na Terra. Por que disso? Devido ao Sol? Se não for isso, o que mais alimenta sua fúria? As leis básicas da natureza, as regras do jogo, são basicamente as mesmas em todo o sistema solar. Mas cada planeta disputa o jogo de modo próprio. Neste momento, em Marte, o planeta inteiro está sendo coberto pela poeira. Essa tempestade global de poeira impede que 99% dos raios solares cheguem à superfície do planeta. Na verdade, é um sistema de tempestades menores, porém intensas, que levantam a poeira na atmosfera. Após seu início, o céu marciano leva meses para voltar a clarear. De certa forma, Marte possui o clima mais surpreendente do sistema solar. É raro haver um evento climático que possa afetar todo o planeta. Mas se as regras básicas sobre quente e frio são as mesmas em Marte, por que o clima é tão diferente da Terra? Para começar, Marte tem metade do tamanho da Terra. E como fica 50% a mais distante do Sol, então é muito mais frio. A temperatura média em Marte é 62 graus Celsius negativos, ou seja, é quase 54 graus mais frio que a Terra, e sua atmosfera é extremamente rarefeita e composta principalmente de dióxido de carbono. Mas talvez a diferença mais importante seja essa. Marte é um enorme deserto. Como seria a Terra sem água? Bom, haveria muita poeira. Não há água líquida na superfície de Marte e há muito pouca água na atmosfera. Não há como conter a poeira. Na Terra, as tempestades de areia são localizadas e passageiras.
A razão para essa diferença em escala é que as tempestades geram seu próprio clima em Marte, enquanto na Terra elas acabam dependendo do clima ao redor dela. Em outras palavras, na Terra, o sistema climático global gera tempestades de areia. Em Marte, as tempestades geram um sistema climático global. Há muito, os astrônomos observaram as grandes tempestades de areia em Marte através dos telescópios na Terra. Mas antes, não podiam ver o que as causava. Isso exigia uma viagem até Marte. Em 2003, a NASA pousou 2 veículos, chamados Spirit e Opportunity, na superfície marciana. Sua missão? Aprender mais sobre a geologia do planeta vermelho. Os engenheiros da NASA sempre presumiram que, à medida que os 2 veículos percorressem a superfície marciana, a poeira se acumularia nos seus painéis solares. Se caísse muita poeira da atmosfera, ela cobriria os painéis e logo o Sol não chegaria à sílica. Achamos que isso aniquilaria os veículos Spirit e Opportunity. Só que isso nunca aconteceu. Os veículos não pararam como era esperado. Conforme a poeira se acumulava nos painéis, de algum modo, algo a removia. Mas como isso era possível? Os engenheiros da NASA permaneceram perplexos até os próprios veículos revelarem o culpado. Os redemoinhos marcianos. Foram os redemoinhos que salvaram essa situação. Eles chegaram e limparam os painéis solares bem na hora em que esperávamos começar a ter problemas. Há belas fotos que mostram os redemoinhos cruzando a atmosfera marciana, soldados espectrais deslocando-se à distância. Na verdade, o redemoinho é uma convecção, ou forma extrema de ar quente ascendente. O ar quente quer subir e faz isso como a água ao descer pelo bueiro. Esse ar sobe para as partes mais frias da atmosfera. Sempre que o ar mais quente, que é menos denso, sobe através do ar mais frio, que é mais denso, ele rodopia à medida que sobe. A convecção pode ser muito possante, forte o suficiente para erguer objetos. Na Terra, ele suspende a umidade, e é assim que as tempestades se formam. Mas em Marte, não há umidade. Então ele levanta poeira seca e escura, gerando enormes tempestades de areia. Uma vez no ar, as nuvens de poeira marciana absorvem a luz do Sol e aquecem a atmosfera. Isso aumenta a convecção, erguendo ainda mais poeira. Isso gera mais ventos que levantam mais poeira, que pode se espalhar por centenas de quilômetros ou até mesmo, em alguns casos, envolver todo o planeta. Como a atmosfera marciana é muito rarefeita, não demora muito para que o ciclo entre em ação. Tem muita diferença entre a temperatura da superfície e a do ar, por isso a convecção é muito mais vigorosa. Em geral, a Terra não apresenta as temperaturas extremas de Marte. Mas às vezes, aqui e ali, nos desertos da Terra, a convecção pode se assemelhar muito à marciana, originando também redemoinhos. Já na Universidade Estadual do Arizona, Lynn Nigres faz redemoinhos artificiais em laboratório para estudá-los melhor. Ele usa um gerador de vórtices e substitui o gelo seco mais leve por poeira. O que ele cria não é uma réplica exata de como os verdadeiros redemoinhos se formam, mas permite que vejamos como a poeira e detritos são captados. Os redemoinhos naturais se formam de baixo para cima, já os tornados se formam de cima para baixo. Então o mecanismo é ativado gerando o fluxo de ar, e à medida que esse fluxo dos ventiladores gira para o solo, forma-se um vórtice. Em outras palavras, o gerador de vórtice, basicamente um aspirador enorme, imita a ação giratória da convecção. Repare que há uma base mais branca de onde as partículas maiores do gelo seco estão sendo sugadas. O vórtice se comprime e se expande mais acima. O centro do núcleo é onde ocorre a maior parte da suspensão. Os redemoinhos marcianos têm sido úteis, mantendo os veículos limpos, mas não estariam afetando o resto do planeta?
acham que eles são tantos simultaneamente e erguem tanta poeira na atmosfera que juntos desencadeiam essas tempestades de areia bem maiores. Eles geram padrões de vento. Numa área tem ar quente, em outra ar frio e o ar começa a rodopiar. Logo, a poeira é lançada sobre todo o planeta. Há dados que indicam que talvez ocorram mais de 100 redemoinhos diários por quilômetro quadrado em certas épocas do verão. O alcance dos redemoinhos pode variar de algumas centenas de metros até 10 mil metros de altura. Há redemoinhos imensos que jamais veríamos na Terra. Os grandes redemoinhos que ocorrem em Marte lembram os tornados aqui da Terra, que chegam a atingir quase 10 quilômetros. Eles são, de fato, sistemas monstruosos. Os redemoinhos da Terra não têm força para produzir esse tipo de caos aqui. Sorte nossa. Mas o que aconteceria com a Terra se uma gigantesca tempestade de areia, no estilo marciano, nos afetasse? Se houvesse tempestades de areia na Terra, do porte das que há em Marte, a cidade seria envolvida por uma névoa alaranjada. A qualidade do ar é prejudicada durante a tempestade. A poeira bloqueia o sol, interrompendo a fotossíntese. Sem as plantas, não há comida. E a temperatura cai. Há 65 milhões de anos, um asteroide pode ter atingido a Terra, gerando essas mesmas condições e aniquilando os dinossauros. Elas não vão ocorrer na Terra porque a chuva e a umidade se condensam sobre as telas de poeira, removendo-as da atmosfera. E é muito difícil que haja algo assim, dadas as condições climáticas da Terra. Prever o tempo em Marte talvez venha a ser tão importante quanto prever o tempo na Terra, se quisermos enviar uma missão tripulada para lá. O termo meio ambiente não mais se aplica somente ao prado vizinho ou ao riacho no extremo da cidade. Compreende todo o sistema solar. Este é o nosso meio ambiente agora. A energia solar banha todos os planetas. Na Terra, ela gera furacões. Em Marte, tempestades de areia de amplo alcance. Mas quase sem dispor de energia solar, o distante Netuno produz ventos violentos e possantes. De onde eles vêm e até que ponto são maléficos? Se os ventos de Netuno chegassem à Terra, essas tempestades extraterrestres nos aniquilariam literalmente. A órbita de Netuno situa-se a quase 5 bilhões de quilômetros do Sol, no extremo afastado do Sistema Solar. Pouco sabemos sobre esse grande planeta azul. As fortes correntes de ar de Netuno chegam a 2.400 quilômetros por hora em sua atmosfera superior. Mas como? O Sol controla o clima na Terra e em Marte. Porém, ele mal chega aqui. A falta de luz solar significa temperaturas gélidas, uma média de 235 graus Celsius negativos. Se não há sol, nem calor, de onde vêm esses ventos incríveis? Um dos enigmas interessantes é que, conforme nos afastamos no sistema solar, aumenta a distância do Sol, mas os ventos não diminuem, continuam muito fortes. A energia dos ventos de Netuno tem uma origem, e os cientistas trabalham para entendê-la. A energia de Netuno, com certeza, não é alimentada pela radiação solar. Na verdade, a energia oriunda do planeta, detectada como calor por infravermelho, tem 2,5 vezes a energia do Sol. Então o planeta está gerando seu próprio calor, não do núcleo, que é composto de rocha e gelo. Mas em volta desse centro gelado, há um manto de amônia, metano e água comprimidos por uma pressão enorme que gera toneladas de calor. Embora Netuno seja frígido por fora, por dentro ele emite muito calor. Esse calor talvez ajude a provocar os ventos de Netuno. Ainda assim,
Eles são fortes demais para virem apenas do manto. Há outra causa para sua velocidade. A Terra também tem um centro quente e está bem mais perto do Sol. Então, por que não temos ventos como Netuno? Para começar, os nossos oceanos acumulam e liberam energia. E isso ajuda a gerar o nosso clima. Aumenta a energia em alguns locais e a retira em outros no sistema complicado. Esse sistema complicado produz muito vento. Mas onde ocorrem os ventos mais velozes da Terra? Surpreendentemente, não é sobre o oceano. Eles sopram sobre o topo de uma montanha de tamanho modesto. O Monte Washington, em New Hampshire. Os ventos mais fortes já observados por seres humanos sopraram aqui no Monte Washington, 371 km por hora em 12 de abril de 1934. O Observatório do Monte Washington, uma instituição científica privada e sem fins lucrativos, é responsável por monitorar o clima no alto da montanha de 1916 metros. Esta estação meteorológica remota, acessível apenas por veículos para neve no inverno, mantém registros diários há 76 anos. Com certeza é um dos locais mais extremos do planeta. No inverno há ventos quase diários que ultrapassam 160 km por hora. Não tão extremos quanto os de Netuno, mas são fortes. Por que essa montanha, que tem 1/5 do tamanho do Everest, produz rajadas tão violentas? Estamos no local para onde convergem ventos de várias direções, oriundos do vale do rio Ohio, do vale do rio St. Lawrence e da costa leste. Todos convergem para esta área, do topo do Monte Washington. A mudança de elevação do leito do vale para o topo do Monte Washington é muito significativa para qualquer cordilheira. Ultrapassa 1.200 metros. O ar é forçado a ultrapassar o topo da montanha e, ao se comprimir sobre o topo, ele acelera. Eles o medem pontualmente a cada hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Está soprando a mais de 160 km agora. O gelo se forma mais depressa sobre os instrumentos. Temos que remover esse gelo. Apesar do vento extremo, temos que fazer isso de hora em hora. Ironicamente, a superfície irregular da Terra, que canaliza os ventos em rajadas possantes sobre o Monte Washington, acaba por derrubá-los com o tempo. Essa é a grande diferença entre o clima da Terra e o de Netuno. A Terra tem montanhas que reduzem os ventos. Netuno é tão liso quanto uma bola de bilhar. A questão principal não é que se tornam mais fortes, isso não se aplica. Apenas não há nada que os reduza. Simplificando, quando os ventos de Netuno sopram, não há nada que os atrapalhe. Como um vento de Netuno com velocidade média de 1.360 km nos afetaria aqui na Terra? Na Terra temos ventos com força de furacão que chegam a 160 km por hora. Consideramos isso bem perigoso. Se enfrentássemos na Terra os ventos de Netuno de 1.400 km por hora, eles destruiriam tudo na superfície, arrancariam tudo. O gigantesco Netuno transforma o vento em algo extremo e quase irreconhecível. Mas, orbitando além dos anéis de Saturno, há uma pequena lua que faz a mesma coisa com a chuva. Esta é Titã, onde uma pancada de chuva diária transformaria a Terra numa bola de fogo explosiva. O dia está nublado e começa uma chuva fraca. Aqui na Terra, você pegaria seu guarda-chuva e consideraria isso ligeiramente inconveniente. Mas essa não é a Terra. Nem é uma chuva comum. Você está em Titã, uma pequena lua de Saturno.
E sob esse aguaceiro químico, você precisaria mais do que um guarda-chuva para protegê-lo. As regras do clima na Terra, com certeza, não se aplicam aqui. Mas a Terra e Titã têm muitas semelhanças. Na Terra, temos uma superfície sólida, uma atmosfera protetora e bastante água. Tudo isso torna a vida possível no nosso planeta. Na verdade, não há nada que se compare à Terra no sistema solar. Mas Titã chega perto. Como a Terra, ela tem uma superfície sólida. E isso não é tudo. Titã tem uma atmosfera que, de modo geral, é bem similar à da Terra. Contém nitrogênio, assim como a atmosfera terrestre. E também é rica em material orgânico, como nossa atmosfera. Mas similar não significa igual. Aqui na Terra, a nossa atmosfera tem uma grande quantidade de água de forma constante, que sempre evapora e retorna em forma de chuva. Como aqui, na ilha havaiana de Kauai. Estou nas encostas do Monte Waialeale. Esta montanha envolta por nuvens. Aqui chove mais de 12 mil milímetros por ano. O ciclo da água na Terra começa quando o ar úmido e aquecido do oceano sobe, formando nuvens que acabam se condensando em chuva. A chuva cai sobre o solo e escoa para o oceano, recomeçando o ciclo. Quando a água evapora, ela absorve a radiação solar. Ao se condensar, ela libera toda essa energia na atmosfera. E essa transferência de calor ajuda a moderar as condições na Terra. A água da Terra armazena até 80% do calor do Sol, ajudando a manter a temperatura, do Equador aos polos. Os cientistas teorizam que Titã possa ter água ou algum outro líquido que talvez produza um efeito similar. Em 2004, quando a sonda Cassini da NASA visitou Saturno, encontrou provas relevantes que corroboram essa ideia. Se fôssemos a Titã e observássemos a paisagem, veríamos algo de certa forma bastante familiar. Veríamos grandes montanhas e vales que foram entalhados por líquidos correntes. De fato, quando Cassini passou sobre a enevoada Titã, seu radar rastreou a superfície abaixo. Os cientistas viram canais cortando a superfície, assim como fazem os rios na Terra. Alguns com 1.400 quilômetros de extensão. O primeiro forte indício de líquido em Titã. Há grandes massas líquidas na superfície de Titã. Em nenhum outro lugar do Sistema Solar, a não ser na Terra, há algo assim. Será que a água, o líquido que entalha as montanhas e vales da Terra, também estaria deixando seus traços na superfície de Titã? Ou seria outra coisa? O problema é que Titã está muito distante do Sol. Se fosse água, estaria congelada. Faz 180 graus Celsius negativos em Titã. E as coisas lá não se comportam como na Terra. Devido ao frio intenso, o metano, que é um gás na Terra, é um líquido em Titã. Um mistério resolvido. Mas só porque o metano é um líquido na superfície de Titã, não significa que faça parte de um ciclo climático como a água na Terra. Como saber se esse metano também cai do céu de Titã? Essa resposta está envolta em mistério, literalmente. Titã é recoberta por uma espessa névoa com partículas de fumaça, semelhante a um dia ruim em Los Angeles. Apesar da névoa, a sonda Cassini, mais uma vez, revelou a resposta. Vemos as nuvens superiores e indícios de chuva porque as nuvens precipitam-se de repente. Hipoteticamente, trata-se de uma chuva. Chuva de metano. Achamos que Titã tem monções de metano.
Também achamos que, às vezes, a chuva é tanta que pode entalhar rios e deixar grandes depósitos fluviais na superfície. As imagens do radar da Cassini também revelaram grandes mares de metano na superfície de Titã. Quando há metano líquido na superfície, num lago, por exemplo, esse metano pode evaporar e se transformar em gás metano na atmosfera. Há um ciclo do metano entre a fase líquida e a fase gasosa e entre a superfície e a atmosfera. É bem similar ao ciclo da água na Terra. Mas o metano é um gás inflamável. Então, por que Titã não pega fogo? Qualquer combustão exige duas coisas: combustível, e o metano é um combustível, e o oxigênio, que inexiste em Titã. Temos um grande recipiente de combustível, mas nenhum oxigênio para queimá-lo. É tudo muito estável. Se fizesse bastante frio aqui na Terra, e isso gerasse uma chuva de metano, o oxigênio em nossa atmosfera criaria um incêndio mundial. Felizmente para nós, isso não vai acontecer. O ciclo do metano em Titã a torna estranha e familiar a nós. Considero Titã fascinante, porque todos os materiais são muito diferentes e, no entanto, esses processos geram paisagens bem similares à que vemos na Terra. Titã prova que, no que diz respeito ao clima, as aparências enganam. Em Júpiter, a questão envolve tamanho. Se a grande mancha vermelha atingisse o nosso mundo, ela faria nossos piores furacões parecerem brisa. Essa é a maior e a mais antiga tempestade do Sistema Solar. E o fenômeno característico mais famoso de Júpiter. Tem até um nome próprio: a Grande Mancha Vermelha. Tem 2 ou 3 vezes o tamanho da Terra. É a maior de todas as tempestades. Sabemos a respeito da Grande Mancha Vermelha no hemisfério sul de Júpiter há mais de 300 anos. Quando Galileu inventou o telescópio, após alguns anos, a Grande Mancha Vermelha foi avistada. E ainda está lá. Familiar, porém misteriosa. Ninguém sabe como a Grande Mancha Vermelha se formou. Porém, os cientistas já estão investigando sob as nuvens de Júpiter para saber mais sobre essa enorme tempestade extraterrestre. A tempestade é intensa. Com ventos de 480 km por hora, ela se ergue quilômetros acima das nuvens circundantes. Na Terra, há tempestades que parecem similares, embora menores e mais amenas: os furacões. Também conhecidos como ciclones ou tufões, dependendo de onde se formam. Eles são os ventos meteorológicos mais destruidores. No entanto, há mais do que uma ligeira semelhança entre os ciclones da Terra e a Mancha Vermelha de Júpiter. Se olharmos a Terra do espaço, um furacão apresenta um padrão amplo e giratório. É circular e gira. Júpiter exibe padrões amplos, circulares, nebulosos, que também giram. A similaridade acaba aí. No furacão, nós temos um núcleo interno chamado o olho do ciclone tropical. É uma região de ventos muito calmos, sem nuvens, com cerca de 10 ou 20 quilômetros de diâmetro. Longe do núcleo fica a parede do olho. São áreas nebulosas com muita chuva e, à medida que nos afastamos, há uma região de algumas centenas de quilômetros com ventos e chuva muito fortes. Os furacões extraem força do calor em nossos oceanos. Mas Júpiter não tem oceanos. E o Sol não está perto o bastante para causar uma tempestade tão grande quanto a Grande Mancha Vermelha. Então, de onde viria a sua força?
Parte da resposta está no tamanho de Júpiter. É o maior planeta do Sistema Solar, quase tão grande quanto todos os outros planetas juntos. Essa massa gera uma forte atração gravitacional, que, por sua vez, gera calor interno que sobe para a superfície. Outra peça do quebra-cabeça pode ser a rotação hipersônica de Júpiter. Apesar de ser bem maior que a Terra, os dias em Júpiter duram só 10 horas. Em outras palavras, ele gira incrivelmente depressa. Será que a energia oriunda desse giro vertiginoso alimenta a grande mancha vermelha? O clima é dominado por esse giro veloz. Há ventos cruzados entre diferentes latitudes. E esse fenômeno, além de todo o calor que sobe do interior desse planeta enorme que tem 290 vezes a massa da Terra, gera tempestades violentas. As tempestades de Júpiter e da Terra rodopiam num formato espiral familiar. Na Terra, isso se deve a um efeito chamado força de Coriolis. Estou no Polo Norte e quero jogar uma bola para um amigo que está em Los Angeles. Se eu jogar a bola nessa direção, a Terra vai girar e ela vai parar no meio do Pacífico, e não em Los Angeles. É como se a trajetória fosse desviada para a direita. Isso se chama força de Coriolis. Essa força gira as tempestades no sentido horário no hemisfério sul. Mas há uma nítida diferença entre a Terra e Júpiter. A grande mancha vermelha está no hemisfério sul de Júpiter, mas gira no sentido anti-horário. Isso se deve a outros ventos possantes. Ela está sujeita a rajadas que se movem em direções opostas. Como uma roda dentada entre esteiras rolantes, elas injetam energia e momento no sistema. As correntes de ar complexas de Júpiter giram a tempestade num caos organizado. Mas a maior diferença entre a mancha vermelha de Júpiter e as nossas tempestades talvez seja a superfície sólida da Terra. Quando um furacão atinge o solo, ele se desintegra rapidamente. Seja no solo ou sobre as montanhas, seu comportamento é bem diferente de onde eles se formam sobre os oceanos aquecidos principalmente, que geram furacões. Em Júpiter não há superfície sólida. Sem nenhuma massa de terra para detê-la, a grande mancha vermelha continua girando, girando, girando. Os cientistas esperam aprender mais sobre o nosso clima, estudando essa tempestade. Na Terra, há um limite em relação ao alcance da previsão do tempo. Em Júpiter, podemos prever onde a mancha vermelha estará com meses de antecedência. É de grande valia entender o que torna o clima da Terra tão imprevisível e certos aspectos do clima em Júpiter bem mais previsíveis. Imprevisível ou não, o clima na Terra nunca se torna tão violento quanto em Júpiter. Sorte nossa, porque se encolhêssemos a grande mancha vermelha para que coubesse na Terra, haveria um desastre. Na Terra, furacões de categoria 5. Lá existem furacões de categoria 10. Não sobraria muita coisa. As tempestades extraterrestres são bem particulares em cada parte do nosso sistema solar. Até mesmo em nosso vizinho mais próximo, Vênus, dizem que somos planetas irmãos. Felizmente, a semelhança não inclui o clima, senão ficaríamos gravemente queimados. Vênus pode ser nosso vizinho mais próximo, mas, de algum modo, seu clima é radicalmente diferente do nosso. O segundo planeta, a partir do Sol, é uma mistura de aterro de lixo tóxico com o Vale da Morte. Só que pior. Acho que seria quase uma definição planetária do inferno. A temperatura é de 480 graus Celsius. A pressão na superfície é a mesma encontrada a 800 metros abaixo do oceano na Terra. E como se isso não bastasse, a atmosfera superior de Vênus é asfixiante, devido às nuvens de ácido sulfúrico, e os ventos registram 400 km por hora. A melhor comparação com Vênus equivaleria a entrar no forno e acendê-lo. Quanto à pressão, nós usamos um mergulho profundo, mas não tem nada que se compare à Terra. É um planeta muito, muito extremo. Em Vênus,
Não há como fugir do calor. Se criássemos um hotspot em Vênus, a atmosfera opressiva tomaria o calor e o espalharia. Vênus brilha tanto no céu noturno porque suas nuvens espessas refletem quase toda a luz solar que recebem. Na verdade, alguns cientistas no passado acreditavam que Vênus tivesse temperaturas moderadas como na Terra. Quando uma espaçonave passou por Vênus em 1962, achamos que sua superfície seria de 32 graus Celsius, como Miami, na Flórida. Era um equívoco tremendo. Há algo mais atuando em Vênus. Mas o quê? Por que Vênus não esfria assim como a Terra? Na Terra, por exemplo, a luz do Sol atinge sua superfície. A Terra aquece um pouco, mas o oxigênio e o nitrogênio da atmosfera não obstruem a luz. Ao ser liberada pelos raios infravermelhos, ela atravessa a atmosfera e vai para o espaço. Mas em Vênus, a atmosfera contém 97% de dióxido de carbono, dando um significado novo ao efeito estufa. É extremamente difícil para a superfície expelir sua energia. Vênus nos ensinou uma lição. O gás inerte, ou gás estufa, pode esquentar demais a atmosfera. Mas por que Vênus tem bem mais CO2 na atmosfera que a Terra? Os dois têm muito em comum. São até chamados de planetas irmãos. São quase do mesmo tamanho. Têm praticamente a mesma quantidade de carbono e há bilhões de anos ambos tinham muita água. Mas eras atrás, suas trilhas misteriosamente divergiram. Na Terra, a água fomentou a vida. A Terra possui a maior parte do seu carbono em formas de vida, nas árvores, nos animais. Mas se tirarmos todo o carbono que está nas rochas próximo à superfície e o queimarmos ou liberarmos, nós criaremos uma atmosfera bastante semelhante à de Vênus. A grande proximidade de Vênus com o Sol tornou-o quente demais para sustentar a água líquida. Então, sua água evaporou na atmosfera, aprisionando o calor depositado pelo Sol e criando um efeito estufa descontrolado. Uma vez na atmosfera, as moléculas de água ficaram expostas aos raios solares ultravioletas que as desintegraram. A comunidade científica só reconheceu a importância do efeito estufa ao constatar que em Vênus fazia 480 graus e não apenas 32. Foram necessárias várias missões fracassadas a Vênus para entender isso. Na década de 1960, os Estados Unidos e a União Soviética enviaram sondas não tripuladas até as proximidades do planeta e a sua superfície. Não demorou muito para que Vênus as destruísse e as queimasse. Depois, em 1981, a sonda soviética Venera 13 estabeleceu um recorde de sobrevivência na superfície de Vênus. 2 horas e 7 minutos. Ela foi capaz de tirar fotos e amostras da superfície antes de ser vencida pelo calor. Ela encarou um calor de 480 graus Celsius. E após um tempo, ela acabou assada. Um dia, os cientistas esperam enviar uma sonda a Vênus que sobreviva ao ambiente infernal e nos ajude a confirmar a teoria sobre a forma como esse planeta se diferenciou. Se as circunstâncias fossem ligeiramente diferentes, esse planeta irmão poderia ser nosso irmão gêmeo. Sem o nosso escudo atmosférico, estaremos a caminho do inferno. Quando o aquecimento chegasse a 200 graus Celsius, começaria a sair fumaça. E bem antes dos 480 graus, a Terra entraria em chamas devido ao oxigênio. Após a evaporação dos oceanos, o carbono aprisionado em rochas no leito do mar cozinharia. E durante milhões de anos, reentraria na atmosfera. Se voltássemos à Terra após algo assim acontecer, encontraríamos um planeta parecido com Vênus. Estamos muito longe de uma mudança tão drástica, mas é desalentador olhar para o planeta irmão da Terra e constatar a trilha tão diferente que esse planeta percorreu. Então, forças cósmicas transformaram Vênus num churrasco planetário. Mas, nesse mundo violento e tempestuoso, o tempo e os elementos geraram algumas das tempestades mais fortes já registradas. Bem-vindos a Saturno.
Raios cortam o céu. Esse violento sistema climático chega a ser maior que os Estados Unidos, agredindo a atmosfera com os raios mais fortes já vistos. Só que esses raios não são visíveis, pois eletrificam os céus de Saturno. Apesar da força desses raios, os cientistas não conseguem vê-los, em parte devido aos anéis brilhantes de Saturno. Os anéis são tão brilhantes que, se estivéssemos do lado escuro de Saturno, lá estaria bem mais claro que a Terra sob a lua cheia. E Saturno também esconde seus raios dentro de nuvens espessas e sufocantes de amônia. As descargas elétricas ocorrem 100 quilômetros abaixo. Isso impede que se tenha a visão dos clarões. Mas os raios estão lá. E os cientistas sabem disso, porque já os ouviram. Detectores de ondas de rádio no satélite Cassini registraram o som dos raios de Saturno. Dá para você ouvir a estática causada pelo raio, assim como num rádio AM aqui na Terra. Essa estática revela a força dos raios que não conseguimos ver. Podemos medir a energia dessas ondas sonoras e compará-la com a energia captada pelo rádio quando ocorre uma grande tempestade na Terra. As de Saturno são grandes e mais intensas, talvez 100 vezes mais. Os raios da Terra podem ajudar os cientistas a entender como são as tempestades em Saturno. Dentro das nuvens de tempestade na Terra, assim como em Saturno, correntes ascendentes levam a umidade para o alto, formando gelo. Esses cristais de gelo roçam uns nos outros, ficam com carga positiva e são atraídos pelas gotículas de água com carga negativa mais abaixo na nuvem. Isso prepara o terreno para uma descarga de energia potencialmente forte. Após a separação das cargas que se acumulam intensamente, há quem pense que a força possa chegar a 100 milhões de volts. E a nuvem precisa liberar essa energia. Em Saturno, ocorre o mesmo numa escala muito maior. Na verdade, as descargas são 100 vezes mais fortes que as da Terra. Ou seja, a eletricidade equivale a 10 bilhões de volts. As tempestades no hemisfério sul de Saturno alcançam milhares de quilômetros e podem durar até um mês. Mas os cientistas não sabem ao certo o que torna as tempestades de Saturno mais intensas e longas. Talvez isso se deva à atmosfera supersaturada de Saturno. Comparativamente, o fato de haver mais água na atmosfera de Saturno talvez potencialize as tempestades. Mais gotículas de água significam mais fricção, ou seja, raios maiores. Mas a energia que emerge do planeta também pode contribuir para a força das tempestades de Saturno. O fato é que o corredor de raios em Saturno situa-se num local onde os ventos sopram mais devagar. Se nos aprofundarmos na atmosfera, os ventos serão os mesmos. É um local onde a energia liberada mais abaixo pode chegar à atmosfera superior sem ser desviada. Isso permite que as tempestades sejam organizadas. A atmosfera da Terra não é assim. Embora nossas tempestades possam ser violentas, não são nada em comparação com as de Saturno. Mesmo uma super tempestade modesta em Saturno seria devastadora aqui. Uma tempestade típica de Saturno na Terra abrangeria toda a América do Norte e teria chuva e ventos muito fortes. Seria realmente alguma coisa sem precedentes na Terra. As tempestades hiperviolentas de Saturno provam que nossos vizinhos planetários têm climas bem mais brutais que o nosso. Mas as leis da física que criam as tempestades de Saturno são as mesmas leis que criam o nosso clima.
Grandes tempestades de areia, ventos implacáveis, raios mortais, furacões violentos e calor escaldante. Conforme aprendemos mais sobre as condições extremas de outros mundos, compreendemos como o nosso planeta imprevisível funciona. E o que enfrentaremos se e quando nos aventurarmos por outros planetas e desafiarmos suas estranhas tempestades. Versão brasileira, DPN Santos.
Titã.